Olá, pessoal. Me chamo Nixon Breno Manisoba. Sou estudante de medicina do quinto ano do Centro Universitário Cristo, Cristo. E hoje eu venho aqui falar para vocês acerca de um estudo realizado na cidade de Fortaleza. Estudo ecológico em população vulnerável de Fortaleza, uma série de estudos transversais. E antes de falar propriamente do estudo, eu venho aqui contextualizá-lo, né? O projeto Pé na Rua é um projeto de extensão universitária derivado da Liga de Saúde da Família e que desenvolveu esse trabalho, certo? Surgiu aí em torno de 2020 com o intuito de promover assistência às pessoas em situação de rua e em 2021 ele se expandiu para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, assim ampliando o nosso N em termos de pacientes. E aí, o projeto funciona como um consultório de rua, onde estudantes realizam atendimento sob supervisão de médicos orientadores. E então, falando agora propriamente do estudo, tendo em vista que a população brasileira, principalmente com o advento da pandemia por Covid-19, passou a ampliar sua quantidade de indivíduos em status de vulnerabilidade social, assim como aqueles que vivem em situação de rua. O projeto teve o intuito de coletar dados acerca das condições sociais e prevalência de doenças crônicas entre essa população em situação de vulnerabilidade na cidade de Fortaleza. Então, como ocorreu a nossa coleta de dados, né? Na verdade, foi uma série de estudos transversais de base populacional e que pesquisaram por meio de prontuários físicos a situação das pessoas que foram atendidas durante as ações realizadas na cidade de Fortaleza. E aí pesquisavam-se condições sociais e prevalência de doenças crônicas, né? Os dados coletados foram sexo, idade, está em situação de rua ou não, tempo de situação de rua, alfabetização, etnia, histórico de diabetes e hipertensão. E aí o estudo ocorreu entre agosto de 2022 e janeiro de 2023. Ao todo foram pesquisados e foram consultados 86 pacientes. E que eu descrevo os resultados. Os dados gerais, os dados sociodemográficos, que aí foram coletados e que foram estudados, dizem-nos o seguinte, né, que a média de idade dessa população, né, dos 86 pacientes, aí gira em torno de 44,8 anos, que o sexo mais prevalente foi o sexo feminino e que 43,3% destes encontram-se em situação de rua. Tiveram aí um tempo médio de permanência daqueles que estão em situação de rua de 5,4 anos. A escolaridade aí dos pacientes que participaram desta coleta girou em torno de 62,2%, né? Que tinham pelo menos a alfabetização. As comorbidades, né? Aqui o método de pesquisa foi por meio da conscientização, né? Na verdade, foi meio da informação dos pacientes. A gente perguntou se eles eram portadores de diabetes ou não, e 23,2% daqueles indivíduos falavam que tinham diabetes mellitus tipo 2. Não necessariamente a gente precisou comprovar se eles tinham ou não por meio de exame. Foi feita apenas uma pergunta, um estudo transversal, ok? E aí, 66,2% daqueles indivíduos falavam que não tinham diabetes. Já aqueles que relatavam ter hipertensão giravam em torno de 30%, e aqueles que não têm hipertensão em torno de 59%. E então, o que é que a gente pode concluir através desses dados, né? Dados brasileiros, e aí não condizem com os dados levantados desse trabalho, possivelmente pelo subdiagnóstico dessas doenças nessa população, possivelmente devido à precariedade no acesso à saúde. E então, fica a necessidade de se desenvolver mais prática para garantir melhor auxílio à população em situação de vulnerabilidade e de obter também maior conhecimento acerca do seu perfil epidemiológico, já que não bateu com os dados encontrados na literatura brasileira. E tais dados são relevantes para o Estado
né, principalmente do poder público, pois possibilita ações com maior efetividade no contexto de mitigar as dificuldades vividas por essa população e assim proporcionar uma melhora da qualidade de vida. E aqui no último slide, eu agradeço a atenção dos senhores e trago algumas fotos aqui das nossas ações realizadas durante a pandemia e também no pós-pandemia. Aqui, durante a pandemia, como todos podem ver, todos de máscara, essa aqui é foto também, e já essas outras duas fotos já foram mais recentes. Eu agradeço a atenção e um abraço.